Olá, vou fazer a apresentação do algoritmo de Kruskal para encontrar uma Minimum Spanning Tree, MST. Vamos primeiro mostrar a representação do grafo desse exemplo. Esse grafo é o mesmo que é utilizado no livro do Cormen, Introduction to Algorithms, e os números em branco são os vértices, de 0 a 8, e os números em rosa são os pesos das arestas. Beleza. Bom, nesse algoritmo nós temos esse objeto DSU, que ele é inicializado. Nesse primeiro momento podemos vê-lo como um objeto mágico que realiza a operação da união de dois vértices, U e V, aqui nessa linha 44. Então, depois de inicializar esse objeto, nós vamos fazer a ordenação dessas arestas em ordem crescente pelo peso. E aí, para cada aresta, depois delas terem sido ordenadas, nós vamos verificar se foi possível unir o vértice U e V. E caso seja possível unir esse vértice U e V, utilizando esse objeto DSU, nós vamos adicionar essa aresta na lista MST, que é a lista que nós retornamos ao final, depois de verificar todas as arestas. Beleza, agora vamos à explicação desse objeto DSU, que é a ideia principal desse algoritmo. Bom, essa classe ela implementa a estrutura de dados disjoint set e union, fazendo union by rank, união pelo rank. E nós temos aqui dois atributos, parent e rank. O atributo parent ele é usado para determinar quem é o pai de determinado elemento. É para determinar qual conjunto ou quem representa um determinado elemento. E aí, quando a gente constrói esse objeto aqui, ao construir esse objeto, nós inicializamos essa variável parent de forma que todos os elementos, todos os vértices são representados por eles mesmos. Então, por exemplo, aqui seria o estado inicial dessa variável parent. Então, por exemplo, o vértice 1 é representado pelo conjunto 1, o vértice 2 é representado pelo conjunto 2, o 3 é representado pelo 3 e assim por diante. Certo. Agora o atributo rank, ele é usado para determinar qual conjunto tem um rank maior. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e um conjunto A, e o conjunto A ele tem um rank maior que o rank B, quando eu for unir esses conjuntos, eu quero colocar o B dentro do A, porque o A ele tem um rank maior. Então, basicamente a ideia da variável rank é essa. Certo, e aí nós temos dois métodos, o find e o union. O find é para encontrar qual conjunto ou quem representa o elemento X, e o union é para unir dois conjuntos. E aí, se eu tentar fazer a união de dois elementos que pertençam ao mesmo conjunto, não podemos fazer a união. Se eu tentar fazer a união de dois elementos que pertencem ao mesmo conjunto, eu não posso fazer a união, porque isso geraria um ciclo. Mas se esses elementos pertencem a conjuntos diferentes, o elemento x e y, eles não pertencem ao mesmo conjunto, então eu posso fazer a união deles e retorno true, indicando que eu fiz a união. Certo, beleza. Agora que a gente teve uma breve introdução desse objeto, DSU, eu vou executar em detalhes algumas arestas na execução desse algoritmo, para a gente poder visualizar como é gerado esse resultado. E depois, por fim, vou também explicar algumas coisas do Path Compression, que é utilizado nesse algoritmo. Beleza. Então vamos lá. Aqui primeiro ele vai tentar fazer a união de 6 e 7. No estado inicial, o 6, na posição 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é representado pelo 6 e o 7 é representado pelo 7. Então eles são conjuntos diferentes. Então ele vai conseguir unir, ele vai entrar no if e vai adicionar a MST. Beleza.
O 7 e o 6 ele não vai entrar no if, porque a gente acabou de adicionar o 6 e o 7. Então eles já são do mesmo conjunto, então ele não vai entrar no if. Beleza. 2 e 8. Bom, vamos ver em detalhes a execução do união do vértice U2 e V8. Então beleza, o primeiro passo é encontrar quem representa o 2. Então a gente vai entrar aqui no método find, o x está valendo 2. Se a gente olhar aqui na variável parent, na posição 2, 0, 1, 2, quem representa o 2 é o próprio 2, ou seja, ele é representado por ele mesmo, então ele é o pai. Então vou entrar nesse if e vai ser retornado. A mesma ideia vai acontecer com o 8. Se a gente for olhar aqui, o 8 é representado pelo 8, e aí ele retorna. E aí beleza. E aí, como eles são de conjuntos diferentes, não vai retornar falso e eu vou poder fazer a união. E aí, primeiro nós verificamos o rank, se o rank do x é menor que o rank de y. Não é, pois eles são iguais. Se a gente olhar aqui na posição 2, 0, 1, 2, está valendo 0. Na posição 8, essa última posição aqui está valendo 0 também. Então, aí, como eles são iguais, nós podemos fazer o x se tornar o pai do conjunto y. O conjunto x vai se tornar o pai do conjunto y. E aí, como os ranks dele são iguais, e agora o x representa o conjunto y, nós precisamos incrementar o conjunto de x, o rank dele. Então a gente incrementa o rank passa a valer no conjunto 2, 0, 1, 2, passou a valer 1, valia 0, passou a valer 1, e retorna o true. E aí beleza. Ele adicionou essa aresta MST. E agora continuando, vamos ter a aresta 5 e 6, podemos continuar executando, ele fez a união. 6 e 5 a gente acabou de fazer a união, ele não vai poder entrar no if. 8 e 2 a gente acabou de fazer a explicação em detalhes do 2 e do 8, ele já pertence ao mesmo conjunto, ele não vai entrar no if. 0 e 1 ele vai poder fazer a união. 1 e 0 ele acabou de fazer, não vai poder fazer. E aí 2 e 5. Vamos ver em detalhes a união do 2 e do 5. Aí beleza, vamos começar aqui vendo o estado da variável parent. Podemos ver que o 2, ele é representado pelo 2, ou seja, ele mesmo. Então ele é o pai. E aí quando eu for chamar aqui o 2, ele vai entrar no if já de primeira e vai retornar o 2. Tá ok. Agora quando eu for ver quem é o pai do 5, se a gente for olhar aqui, ó, na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 ele é representado pelo 6. E a gente teria aqui para o índice 6, e aí o 6 é representado pelo 6 aqui nesse caso. Ou seja, o 6 é o pai do 5, pois ele é representado por ele mesmo. Então vamos lá. X está valendo 5, ele não pode entrar ali. E aí ele vai... Agora x vai passar a valer 6, que ele fez a chamada. O 6 é representado por ele mesmo, então ele é o pai. Então vai entrar no if e vai retornar o 6. Certo. E aí retorna que o pai do 5 é o 6. Então o 2 é representado pelo 2 e o elemento 5 é representado pelo conjunto 6, pelo 6. Como eles são diferentes, eu posso fazer a união. Então a gente faz a verificação do rank. E aí a gente tem aqui que no conjunto 2, 0, 1, 2, o rank vale 1, e no 6, 3, 4, 5, 6 vale 1 também. Então, como o rank deles é igual, podemos fazer o x, conjunto x, ser o pai do conjunto y, e como os ranks são iguais, e agora o x é o pai de y, precisamos incrementar o rank do x. E retornamos true. Beleza. Então, nesse momento, olhando aqui a variável parent, nós temos o seguinte estado. O 2 é representado por ele mesmo. O 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, é representado pelo 6. O 6, ele é representado pelo 2. E aqui o 7 também é representado pelo 6. Então, na representação gráfica dessa variável parent, nós temos aqui a representação gráfica. Esse aqui foi o estado inicial da variável parent. Esse aqui é o estado atual dessa variável. O 2 é representado pelo 2. Aqui no índice 5 é representado pelo 6. O 6 é representado pelo 2. E o 7 é representado pelo 2.
E aqui é a representação na forma de array. E essa daqui é a representação dessa situação na forma de grafo. Eu esqueci de falar aqui do 8, mas o 8 também é representado pelo 2. Se a gente for olhar aqui, o 8 seria esse índice aqui. Então o 8 também é representado pelo 2. E aí nós estamos nesse seguinte estado. E aí beleza, vamos continuar. Aí ele vai fazer a união do 2 e o 5, vai poder adicionar MST, 5 e 2. Vamos olhar em detalhes também a união do 5 e do 2. A gente acabou de unir o 2 e o 5, então já sabemos que não vai poder acontecer essa união porque ela geraria um ciclo. Porém, nessa chamada, fiz a chamada aqui tentando unir 5 e 2, vai acontecer a otimização de Path Compression, que é uma propriedade interessante dessa estrutura de dados Disjoint Set Union, fazendo Union by Rank e Path Compression. Que é o seguinte, bom, vamos executar. Como eu disse, nós temos esse estado aqui. E vamos começar aqui verificando quem é o pai do 5. Vai chamar aqui, x está valendo 5. E aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5, o pai do 5 é o 6. Então ele não vai entrar aqui, vai na chamada, vai chamar e o x vai passar a valer 6. Beleza, x passou a valer 6, ele vai olhar aqui. O 6 é representado pelo 2, então ele não vai poder entrar aqui. Ele vai lá no índice 2 e o x vai passar a valer 2. Agora o 2, ele é representado por ele mesmo, então ele é o pai, então vai retornar. Então quando o x estava valendo 6, do índice 6, ele vai retornar o 2 e vai colocar o valor 2 na posição 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que já está com 2, então nada vai ser alterado. Retorna. E aí ele retornou o 2 para a chamada de quando o x estava valendo 5. Então o x está valendo 5, atualmente, antes de executar essa linha, na posição 5 nós temos o 6. Mas como foi retornado 2, depois que a gente executar essa linha, na posição 5 nós vamos ter que ele é representado pelo 2. E ele vai retornar que o 5 é representado pelo 2. E o 2, como ele é representado por ele mesmo, vai ser só uma chamada, vai entrar no if e vai retornar. E aí beleza. Mas o que aconteceu de interessante foi que aconteceu a otimização de Path Compression. Nós fomos, olhar aqui, nós fomos desse estado aqui, onde o 5 ele é representado pelo 6, e aqui é a representação em grafo, para esse estado aqui, onde o 5, ele é o 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 está aqui. O 5 é diretamente representado pelo 2, não é mais pelo 6, para depois chegar no 6 e ir para o 2. Então agora nós fomos desse estado aqui para esse estado aqui. Qual é a vantagem? Porque antes, para eu descobrir que era o pai do 5, eu tinha que dar 2 passos. Aqui, 1, 2. Agora, com a otimização de Path Compression, para descobrir quem é o pai do 5, eu só dou apenas um passo. Então, essa que é o interessante dessa otimização de Path Compression. Então, beleza. Essa é a ideia da estrutura de dados de Joint Set Union by Rank. E aí, continuando aqui o algoritmo, rapidamente, e fazendo esses passos de união de conjuntos sem a geração de ciclos, nós vamos ter aqui esse resultado. Aqui está o resultado. Bom, esse primeiro array aqui, ele é o estado final da variável parent. E a sua representação na forma de grafo é exatamente essa representação aqui. Ou seja, o 2 ele é o pai de todos os outros vértices. Beleza. E esse segundo array aqui é o resultado da MST. Cada tupla aqui é uma aresta de U para V com peso W. Nesse caso aqui, por exemplo, o primeiro elemento tem peso 1. E aí esse resultado da MST, ele está representado aqui. Esse aqui é o resultado final. Esse resultado aqui. Então podemos verificar, por exemplo, aqui 6 e 7 com peso 1. O 6 e 7 com peso 1 ele está aqui. 2 e 8 com peso 2. Aqui, 2 e 8 com peso 2, ele está aqui. 5 e 6 com peso 2. 5 e 6 com peso 2, ele está aqui. E assim por diante. Isso aqui
fazendo aqui para todos, a gente vai ter exatamente esse resultado aqui, que é o resultado da MST que foi gerado. Então, beleza, só tem um último detalhe, que é mostrar como ficaria o estado da variável parent caso nós não fizéssemos a otimização de Path Compression. O algoritmo continuaria funcionando, então aqui executando ele gera o mesmo resultado, porém aqui o resultado final da variável parent ele é diferente, tá vendo? Antes era tudo 2, ou seja, todos eles eram representados pelo 2. E aí o grafo, que é representado por esse array, ele é exatamente esse grafo aqui. E a gente pode ver que para descobrir, encontrar o pi de um elemento, esse grafo aqui que faz uso de Path Compression ele é mais eficiente do que esse grafo aqui que não faz uso de Path Compression. Porque a gente sabe que no final o pi desses elementos aqui vai ser o 2, assim como nesse aqui. Bom, é isso, esse foi o resultado final. E essa é a apresentação do algoritmo de Kruskal, no qual utiliza estruturas de dados disjoint set union, fazendo união by rank e com otimização de Path Compression.